Saiba Mais de hoje vamos falar sobre tutela, curatela e adoção. E hoje quem conversa conosco é o Dr. Marcelo Batista, especialista em Direito de Família. E ele vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre a lei e o que diz esses três institutos. Olá, tudo bem, doutor Marcelo? Olá, tudo bem, Neila? Para começarmos então, vamos explicar o que é a tutela. Bom, a tutela é um instituto de proteção, onde, inicialmente, quem detém o poder familiar é o pai ou a mãe da criança. Mas, em certos casos, com a morte deles ou com a perca do poder familiar, será nomeado um tutor, pessoa apta para cuidar dessa criança, tanto da sua educação, acompanhar o seu crescimento e também cuidar do patrimônio dessa criança, caso ela tenha. E esse tutor é escolhido de que forma? A lei fala, preferencialmente, que o tutor será aquele indicado pelos pais. Então, o pai pode deixar um testamento falando quem será o tutor desse filho. Doutor Marcelo, então, como se escolhe esse tutor? Bom, existem três formas desse tutor ser escolhido. A primeira forma é a seguinte, é quando os pais deixam um testamento indicando quem que seria o tutor desses filhos. A segunda forma, quando não existe esse testamento ou documento equivalente, seria um parente próximo dessa criança. E quando não existe nenhuma dessas duas modalidades, seria a nomeação de um tutor dativo, onde o próprio juiz nomeará uma pessoa no qual tenha essa capacidade para exercer essa tutela. Existe alguém que não pode exercer essa tutela? Sim, existem as pessoas no qual elas têm uma dívida com o menor, elas têm uma dívida com os pais, tinham uma dívida com os pais do menor, ou então também aquela pessoa no qual já foi destituída de outra tutela, ou já foi destituída de uma curatela, aquela pessoa que não tem uma índole, não tem uma boa personalidade jurídica, não tem uma índole jurídica, e aí essa pessoa ela é impedida de exercer a tutela. Preferencialmente, essa pessoa escolhida faz parte da família? Sim, a ideia, quando o pai não nomeou alguém para ser esse tutor e também essa pessoa nomeada não tem essa capacidade de exercer, será alguém da família, os avós, irmãos, tios, que já conhecem essa criança, já têm essa afinidade com essa criança. E é obrigatório o exercício da tutela ou um parente, um amigo, alguém de confiança da família pode cuidar dessa criança? Não, na verdade, quando o juiz nomeia um tutor, isso é um munus público, Ou seja, se torna uma obrigação que essa pessoa assuma esse encargo. Claro que ela pode justificar o porquê que ela não poderá exercer. Aí sim, o juiz irá apreciar essa justificativa. Quais justificativas são essas, geralmente? Nós podemos colocar a pessoa ali idosa, Fala, não, já sou idosa, não tenho mais condições de cuidar dessa criança. Aquela pessoa que já tem muitos filhos e não tem a condição de receber mais um. Ou então, aquela pessoa que tem uma deficiência, aquela pessoa que tem, mesmo que por uma forma transitória, ela esteja impossibilitada. Também aquele militar em serviço, aquelas pessoas que não vão poder dar aquela atenção no qual a criança necessite. E aí essas pessoas podem pedir essa escusa aí, se pedir para não ter que exercer esse encargo. Entendi. A pessoa só pode se negar a exercer a tutela caso ela tenha uma justificativa aceitável, plausível. Exato. E quem vai apreciar, é o juiz. O juiz vai apreciar essa justificativa e verificar se realmente essa pessoa está tentando se esquivar dessa determinação ou se realmente ela não tem ali, as condições necessárias para naquele momento exercer aquela tutela. E quanto tempo dura o exercício dessa tutela? A tutela, como regra, ela dura 2 anos. Então, a cada 2 anos, ela seria renovada. Então, eu exerci durante 2 anos, por exemplo, eu sou o tio da criança. E aí, depois tem um outro tio, eu posso indicar, excelência, eu já cumpri os 2 anos. Então, agora, eu quero repassar esse encargo para uma outra pessoa também que tem o mesmo grau de parentesco, por exemplo. E ao final desses 2 anos, também tem que ser, cumprido a prestação de contas.
tem que ser feita a prestação de contas de todos aqueles valores no qual, né, entraram aí do menor e todos aqueles valores também, né, todo aquele patrimônio do menor. Então, dentro desses 2 anos, ou então ela é extinta quando o menor atinge a maioridade, ou então quando ele é emancipado. Então, são essas 3 formas aí, né, que nós temos. E essa tutela é renovável e essa mesma pessoa pode ser o tutor por mais 2 anos. Exato, exato. É até o mais comum, né? Quando a pessoa já está exercendo a tutela, ela continua exercendo aí, né? Até que essa criança seja emancipada ou atinja a maioridade. Mas, como regra, aquele encargo mesmo são a cada 2 anos. Falamos sobre tutela e vamos falar sobre interdição. O que seria a interdição? A interdição é quando a pessoa já maior de idade, por algum motivo, mesmo que transitório, não tem a possibilidade de exercer todos os atos da vida civil. Então vamos colocar aí os pródigos, os ébrios, os viciados em tóxicos, aquelas pessoas que mesmo que transitoriamente não possam exprimir sua vontade, essas pessoas terão que ser interditadas. E quem decide essa interdição também é a justiça. Exato. Esse processo de interdição, ele deve ser levado a juízo, onde o juiz nomeará o curador, né, a pessoa apta para cuidar aí dessa pessoa interditada. Também normalmente são pessoas da família? Sim. Quem que tem preferência para ser curador? O cônjuge, o companheiro, né, os pais. Não tendo nenhum deles, aí vamos para os descendentes, né, que seriam aí, preferencialmente filhos e netos, mas sempre seguindo essa sequência lógica. Neste caso, então, quem é que pode ser o curador de um incapaz? O curador de um incapaz, né, é exatamente essas pessoas que têm por preferência buscar essa interdição. Então, o Ministério Público também pode buscar essa interdição em certos casos, mas aí teremos, né, a figura de um curador e preferencialmente essas pessoas que têm essa afinidade, né, companheiro, esposa, pais, ascendentes, descendentes, né, essas pessoas que têm esse vínculo próximo. Ok, doutor Marcelo. Saiba Mais vai para um breve intervalo, voltamos logo mais. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje trata de tutela, curatela e adoção. E estamos conversando com o doutor Marcelo Batista. Doutor Marcelo, estamos voltando ao assunto de interdição. Houve alguma mudança, então, no Estatuto da Pessoa com Deficiência que mudou, de alguma forma, a interdição? Ótima pergunta, Neila. Na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou vários artigos aí do Código Civil, principalmente porque antigamente a pessoa deficiente, ela era considerada incapaz ou relativamente incapaz. E sendo, nesse caso, ela era necessariamente interditada e tinha um curador. Curador esse que tinha todos os poderes, né? Ocorre que com a alteração, a pessoa deficiente não é mais incapaz e também não é mais relativamente incapaz. Porém, nós temos agora um novo instituto de proteção, que é a tomada de decisão apoiada, onde antes de interditar uma pessoa, antes de nomear um curador, essa pessoa com deficiência, ela pode levar a sua situação ao juízo, nomear 2 pessoas, no qual essas pessoas irão auxiliá-las a tomar suas decisões no tocante à sua vida civil. Então, a interdição agora para as pessoas com deficiência são em casos extraordinários, somente quando realmente não se tem outra possibilidade. E mesmo nos casos de interdição da pessoa com deficiência, sempre que possível, ela será uma interdição parcial, onde ela poderá exprimir sua vontade. E o curador também terá poderes limitados ali sobre essa pessoa. A ideia, então, é que essa pessoa com deficiência tenha maior dinâmica sobre a sua própria vida. Exato, o Estatuto veio revolucionar nesse sentido, onde a pessoa com deficiente agora deixa de ser incapaz, se torna capaz, porém o Estado tem o dever, né, de zelar por essa pessoa, motivo pelo qual, então, essa pessoa ela tem esse auxílio do seu curador, esse auxílio dessas pessoas na tomada de decisão. No caso de pessoas enfermas que estiveram ou estão doentes e ficarem melhores e não necessitarem mais
desse curador. O que acontece nesse caso? Nesse caso, deve ser feito o levantamento da interdição. Esse levantamento da interdição também deve ser de forma judicial, onde o juiz, juntamente com equipe técnica, com peritos, fará a análise e verificará que essa pessoa já está completamente apta a tomar todas as suas decisões da vida civil. Lembrando que a curatela ela é um instituto de proteção, ela não visa punir a pessoa que está impossibilitada de exprimir sua vontade, e sim protegê-la. No caso de um curador que cuide de uma pessoa enferma, doente, que não tem condições financeiras, e este curador também não tem como sustentá-la, não tem como financiá-la, como é que isso funciona? Basicamente, nós fazemos da seguinte forma, Primeira coisa, o curador ele tem legitimidade para buscar junto ao INSS uma pensão, caso ali a pessoa interditada, ela se enquadre dentro dos requisitos legais do INSS. Em outra possibilidade também, deve-se buscar uma pensão alimentícia, para que os outros parentes dessa pessoa interditada tenham essa obrigação de auxiliar ali no seu sustento. Então, vamos supor, você pode pedir pensão alimentícia para os seus pais, pode pedir para os seus irmãos, para todos os seus parentes ali no caso, basicamente. Então, a ideia é exatamente essa, que busque dentre os outros parentes, essa possibilidade aí de fornecer alimentos para que o curador possa exercer essa curatela e sustentar essa pessoa que está impossibilitada aí de trabalhar. Doutor Marcelo, a tutela e a curatela não se confundem com a adoção? Não, eles são institutos totalmente diferentes. A tutela é aquela ideia de se nomear uma pessoa para tomar de conta dessa criança, para cuidar dessa criança. A curatela, para se cuidar desse incapaz. A adoção não. A partir do momento da adoção, essa pessoa adotada, ela é colocada dentro do ciclo familiar. Então, ela é considerado como um filho. Hoje em dia, através da Constituição de 88, não existe mais nenhuma diferença entre o filho biológico, entre o filho registral, aquele filho que você registra como seu, e também do filho adotivo. Todos eles têm os mesmos direitos. E quem é que pode adotar? Hoje, no nosso ordenamento jurídico, quem pode adotar são aquelas pessoas que, como regra, estão na fila de adoção, e a partir de então, essa criança, quando os pais dessa criança, os pais biológicos são destituídos do poder familiar, essa criança é colocada numa lista de adoção. Essa lista de adoção, ela tem lá todas as características da criança, inclusive se essa criança tem deficiência, se essa criança, tem algum tipo de doença, e de outro lado nós temos a lista de adoção dos pretendentes a pais e mães, onde a partir de então é feito o cruzamento e os primeiros da fila têm a oportunidade de falar se aceitam ou não aceitam aquela criança. Entendi. Já voltamos com esse assunto. Saiba Mais vai para mais um breve intervalo. Voltamos logo. Voltamos com Saiba Mais, que hoje trata sobre tutela, curatela e adoção. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Batista e vamos retornar ao assunto de adoção. Doutor Marcelo, existe uma fila, o senhor estava dizendo sobre a fila de adoção. Essa fila pode ser furada de alguma forma ou a pessoa que já cuida daquela criança, ela tem preferência em adotá-la? Olha, Neila, essa é uma das maiores discussões no tocante à adoção. Porque, por um lado, as pessoas que estão na fila defendem, Eu estou na fila, eu estou aqui aguardando, estou habilitado para esperar uma criança. Por outro lado, aquela pessoa que já tem a guarda, mesmo que uma guarda de fato daquela criança, fala, não, a criança já está habituada a esse lar, a criança já é da minha convivência, então eu deveria ter direito. Então, cabe ao juiz analisar o caso concreto, mas como regra tem que ser obedecida à lista de adoção, porque senão ela acaba perdendo o sentido. Se nós simplesmente descartarmos a lista de adoção, cada um que visse uma criança em situação de risco iria pegar, cuidar e depois tentar essa adoção. E esse não é o procedimento correto. A lei veio exatamente para regular essa lista, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também para buscar critérios objetivos. A fila, então, existe
existe, a preferência é pela fila, mas o juiz pode entender por bem, então, que se for para melhor da criança, para o bem da criança, que ela continue com aquela pessoa que ela já está sendo cuidada. Exato, exato. Por quê? Porque existem casos e casos. Tem casos que quem está cuidando daquela criança, por exemplo, é uma madrinha, um padrinho, alguém que acompanhou toda essa infância dessa criança. Às vezes já está ali 2, 3 anos sobre uma guarda, às vezes até uma guarda provisória. Então, nesses casos, sempre é observado o melhor interesse do menor, né? Onde o menor realmente estará ali mais bem acolhido. Estamos falando sobre quem pode adotar. Estrangeiros podem adotar aqui no Brasil? Ótima pergunta. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele autoriza a adoção por estrangeiros, porém apenas em casos excepcionais. E nós temos que defender que o Estatuto ele foi muito criterioso, né? Onde em toda adoção internacional nós temos aí as atenções redobradas para esses casos, onde essa criança só sai do país no momento em que é concretizada esse processo de adoção. Uma outra observação importante também, que o estágio de convivência tem que ser realizado todo aqui no Brasil. Então, aquele estrangeiro que tem interesse de adotar uma criança brasileira, ele tem que vir até o país, tem que fazer um estágio de convivência e aí sim, depois que o processo estiver sentenciado, é que ele poderá sair com essa criança do país. Hoje, os pais que estão na fila buscam ainda por crianças menores, bebês brancos, ou esse quadro já está sendo diferente, já mudou? Infelizmente, nós ainda temos, né, dentro aí da preferência nacional, né, crianças recém-nascidas de pele branca, né, e é por isso que a conta não fecha. Porque se nós formos verificar a quantidade de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e a quantidade de pais lá na fila de adoção, elas são praticamente equivalentes. Mas o grande problema são as características que são pedidas pelos pais. O que nós tivemos de novidade foi uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente que permitiu o quê? Que as crianças deficientes e as crianças com doenças graves, elas tenham uma prioridade no processo de adoção. Isso auxilia com que esses pais, né, que tenham esse interesse em adotar essas crianças, eles tenham uma facilitação do Estado. E cada vez mais, né, esse panorama está mudando um pouco, e onde crianças aí já com uma idade, né, um pouco maior conseguem aí alcançar, né, essa tão sonhada adoção. Todo esse processo de adoção é feito judicialmente ou existe alguma prática, algum processo que é extrajudicial? Não, tem que ser tudo judicial, como regra na vara da infância, né, onde depois de feito toda a análise, depois de feito todo o procedimento, é aberto o procedimento de convivência, onde às vezes primeiramente é dada ali uma guarda provisória para se verificar, né, no caso, o contato dessa criança com essa família, e esse procedimento, ele, né, vai até a concretização da adoção. Com a adoção deferida, com todo o processo judicial terminado, essa criança tem todos os direitos de um filho biológico, como o senhor disse, também pode ter o nome daquela família? Ótimo. Quando existe a adoção, essa criança pode ter a inclusão, pode até ter a alteração do prenome, né? E ela também pode ter aí a inclusão do nome dos pais adotivos. A Constituição foi muito clara, tratar igualmente a todos. A partir do momento da adoção, essa criança entra naquele seio familiar e toda a família, né, passa a ter ele como, né, um filho, um neto, né, um irmão. Ela é totalmente inserida ali no seio familiar. Na prática, este Instituto da Adoção, ele realmente funciona ou existe alguma forma de burlar, isso não acontece, alguma forma extrajudicial? Basicamente, muitas pessoas tentam buscar, né, uma guarda provisória, tentam buscar uma guarda de fato para se criar um vínculo e depois tentar levar esse caso ao judiciário, falando o melhor interesse do menor é estar comigo porque já tem vínculo. Se o judiciário assim o observar, necessariamente, né, será tirada essa criança da guarda e colocada ali numa família substituta, até que haja todo o procedimento de adoção e essa criança seja totalmente inserida ali na família adotiva.
Ok, doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Neila, é uma honra estar aqui novamente. O Saiba Mais fica por aqui, até um próximo programa.